Então, se você, por algum motivo, tiver com essa dúvida, faça a escolha mais sábia e a mais benevolente. Seja melhor do que esse monstro que passou pela sua vida. Seja melhor do que ele, entregue vida onde colocaram morte. Faça isso e eu tenho certeza, como dizem os estudos, inclusive um de 1997, as mulheres que desistiram de um aborto se arrependem muito menos do que aquelas que levaram o aborto adiante. Pode ter certeza disso, é estatística. Vamos para a terceira e última pergunta do chat para Ana, o Kratos. Bom, vamos lá. Tá perdido, A Sandra, é que eu pensei que já tinha encerrado já. Eu tenho que ficar contando aqui, né? Vai, vamos lá. A Sandra, ela fala assim... É pra quem a pergunta? É pra você, né? Ela falando, você realmente acha que a mulher que foi abusada ou que sofreu violência doméstica é culpada? Não seria melhor ensinar esses homens machistas a respeitar as mulheres? Olha, a mulher não é culpada de nada. Eu não acho que a mulher é culpada de absolutamente nada. Nem aquela mulher que está embriagada, de mini saia às 3 da manhã, no meio da rua, nem ela, ninguém, nenhuma mulher é culpada. Cada pessoa tem que responder pelos seus crimes. E quando acontece uma situação como essa, nós temos 3 pessoas. O estuprador, na minha opinião, crime hediondo, ele não deveria ter nenhum tipo de relaxamento de pena. Concordo. O estuprador pegou 12 anos é 12 anos. A gente já vai falar sobre isso. Eu acho que a mulher não deveria ser culpada, mas tampouco a criança. Se tem alguém que não fez nada contra ninguém, é o feto. Veja bem, novamente, o feto é só uma etapa do desenvolvimento da vida humana. Você que está me ouvindo, você já foi um feto. Antes de ser um feto, você foi um zigoto. O início da sua vida, quando você foi concebido, ali tinha a sua identidade. No seu DNA já dizia se você seria XX, XY, nos seus cromossomos, e dali em diante você já era você. Em nenhum momento no retroativo você não foi você. Você não foi um cavalo, um camelo, você sempre foi você. Tá? Então eu acho que sim, o estuprador tem que receber a pena mais pesada de todas, a mulher vítima não tem que receber pena nenhuma, tampouco a criança. Mas mais uma vez eu quero mostrar pra você como essa é uma falácia feminista. Em 2009, as feministas, uma deputada de esquerda, propôs uma alteração no nosso Código Penal. Antes dessa alteração do Código Penal, um estuprador podia pegar 20, 24 anos de condenação, porque ele respondia concomitantemente por 2 crimes, o crime de atentado violento ao pudor e o crime de estupro. Até 2009, um cara como o Champinha, se tivesse 18 anos, porque ele tinha 16, a turma estava defendendo ele, mas um estuprador que, por exemplo, obrigasse a mulher a fazer sexo vaginal e oral, um estuprador que abusasse uma mulher, ele podia pegar pena pelo artigo 213 e pelo artigo 214, somados até 20, 24 anos de cadeia. Aí, uma feminista, uma deputada de esquerda, resolveu propor uma alteração na lei. E desde então nós temos a vigência da lei 12.015. Essa lei aboliu um dos artigos, considerando tudo como estupro. Isso é fruto do discurso feminista universitário. E ali a Raquel me disse assim, você não pode pegar um espantalho. Essas mulheres que eu citei aqui são promotoras, juízas, elas não são radicais monstros feministas, são mulheres comuns, se você conversar com elas, são até moderadas. Então, essa deputada é feminista, se diz feminista, se autodeclara feminista, apresentou esse projeto de lei que impediu que um estuprador, que antes podia pegar 20 anos, continuasse, inclusive, preso. Depois dessa alteração da lei em 2009, os advogados entraram na justiça, inclusive, para soltar o estuprador que já estava preso. Essa alteração na lei 12.015, essa lei 2015, ela foi feita por uma feminista baseada no pressuposto feminista de que tudo é estupro, acabando com o conceito de atentado violento ao pudor, que elas consideravam ser um conceito católico, um conceito moralista. Então, se hoje um estuprador não fica 20 anos na cadeia, você tem que agradecer as feministas. Pesquisa aí, pesquisa essa lei, a alteração que aconteceu nessa lei, os estupradores que foram soltos depois disso. Eu pesquisei aqui. O que está dizendo era que era um crime sexual que não era pela forma vaginal. Ou seja, se você tivesse sofrido só um outro crime, que não for o sexo vaginal, ele só teria a pena menor. Porque o atentado violento ao pudor era uma pena menor. Aqui o que está dizendo é que a unificação dos crimes trouxe benefícios, como a simplificação da legislação e a possibilidade de condenações mais justas, já que antes, em alguns casos, a vítima poderia ter dificuldade em comprovar a diferença entre os atos. Porque se fosse sexo oral, por exemplo, como é que você vai fazer um exame de delito nisso? Enfim,
Pode ser difícil. É importante ressaltar que, embora a nomenclatura atentado violento ao pudor não exista mais no Código Penal, o termo ainda pode ser utilizado. E, de qualquer forma, eu queria só dizer que eu concordo muito com você com aumentar a pena. Então, eu acho que, assim, unificar tudo sobre estupro pode ser uma simplificação, porque tudo é estupro. Desculpa, se alguém fizer sexo anal com você, é um estupro. Se você atentado violento ao pudor. Se você não tiver consentindo, é tudo. E você é uma violência, mas... É uma grande violência. Sim, é um estupro. Absurdo. E estupro era conjunção carnal mediante violência. Então, mas sempre foi, a vida toda foi. Essa unificação jurídica serviu para que você defende essa unificação jurídica? Eu defendo, o que eu ia dizer é que eu defendo que a pena para o estupro seja aumentada. Eu defendo que a gente já está tendo, já foi regulamentado agora também, que não tenha um atenuante e que também não prescreva. Eu defendo que a gente tenha... Concordo plenamente. Além de tudo isso, eu defendo que a gente consiga investir em polícia, investir em investigação, investir em salário para que a gente possa ter a proteção acontecendo. E mais que tudo, eu defendo que a gente fale com quem comete os crimes, para que esses crimes não sejam cometidos. Porque a gente fica aqui tentando enxugar gelo e pensa de onde vêm os estupradores, do que acontece, como que um homem consegue considerar fazer isso com outro ser humano. Sim, horrível. Como? Então eu acho que pensar na prevenção e na educação é a coisa mais importante, porque o ideal não é que a gente esteja prevenindo ou falando sobre como vai abortar ou não vai abortar. O importante era que a gente não estivesse sofrendo violência em primeiro lugar. Perfeito. Eu acho que você concorda, eu concordo com isso. O estuprador tem que se ferrar e vai parar no colo do capeta, não tenho dúvida disso. Raquel, eu trouxe porque eu achei que você... Eu sei que você vai concordar comigo quando eu terminar de explicar. Veja bem, o pessoal que está em casa também. Existia no nosso... Eu entendi o que você quis dizer. É óbvio que qualquer violência contra a mulher, por exemplo, violação anal e obrigar uma mulher a fazer sexo oral é gravíssimo. É um ultraje. Só que olha só, o que as feministas fizeram foi espalhar o conceito de que tudo é estupro. E o que eu entendi de antemão, você concorda com esse conceito. Só que a consequência prática, a consequência legal de defender essa premissa feminista foi o seguinte. Nós tínhamos antes o artigo 214, que previa de 6 a 10 anos. Esse artigo 214 previa de 6 a 10 anos. E o ato de estupro de fato, que é conjunção vaginal mediante força, de 8 a 12. Então, o cara que estuprava, como o Champinha estuprou aquela menina, Liana, aquele filho da mãe que estuprou aquela menina, ele não praticou só o crime 213, ele praticou o 214 também. Então, o que acontecia com ele? O juiz somava as duas penas para ele. Esse cara tinha que responder pelo 214 e tinha que responder pelo 213. Depois dessa alteração nessa lei que foi praticada, realizada, fomentada pelo feminismo, extinguiu-se o artigo 214. Ele não existe mais, então acabou esse. Então agora todos os crimes estão unificados no 213, só que a pena não foi aumentada. A pena continua em 12. Então o cara que antes podia pegar 22, agora só pode pegar 12 anos. Mas... Então o feminismo diminuiu o estuprador. E depois dessa lei, Raquel, eu sei que você vai concordar comigo quando eu te explicar. Diminuiu a pena do estuprador ao conjugar todos os crimes no 213. E ainda os estupradores que estavam soltos sob a alegação do artigo 214 entraram na justiça por meio de seus advogados e saíram da cadeia, foram soltos. Podiam pedir soltura imediata. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Vocês viram que eu e a Raquel, nós concordamos, todo mundo, você que tá em casa. Tem algum maluco que tem coragem de defender estupro? É um absurdo isso. O Vilela eu já vi você falando isso uma vez num programa que é lógico que ninguém defende estupro. Então, é óbvio que ninguém aqui, nem eu, nem a Raquel com certeza não defende estupro. E o ponto aqui é o seguinte, o método feminista de apresentar uma defesa pra você, mulher, é ruim, não tá funcionando. Desde que a lei do feminicídio foi aprovada, o feminicídio aumentou. Ao mesmo tempo em que elas fazem projetos demagógicos, com um nome bonito, com panfleto, com confete a respeito desse assunto, na prática as decisões são de impunidade, de bandido solto, de estuprador que não tem sua persecução penal concluída por falta de prova, por relaxamento de pena. Esse pessoal de esquerda, que boa parte é feminista, defende que esses caras podem ser reintegrados numa paz e amor, que eles podem ser reeducados, como também foi feito aqui na pergunta. É claro que o estupro é um absurdo, mas não pense você que só com educação você vai reduzir isso aqui. As pessoas têm que ter medo da punição para se desestimularem de cometer um crime. É óbvio. Raquel, comentários. Eu nunca ouvi uma feminista defender que um estuprador seja reintegrado, que tá tudo bem, pelo contrário. Mas por que a Erika Hilton então votou contra a progressão de pena?
Eu não respondo pela Érica Pois Hilton. é uma feminista que você disse Sim. que nunca defendeu penas menores. As feministas todas do Brasil Mas se agora... falar de uma e colocar todas de novo. Ué, Não, mas calma, todas. vamos espantalho de novo. Tudo bem, a mas gente tem um todas, projeto... eu tô dando nomes. A gente- Você disse nunca viu, eu dei o nome. Não que a pessoa vai ser reintegrada à sociedade, gente. Mas, então, mas quando a pessoa sai da cadeia para ser reintegrada na sociedade? Pô, olha só, se as deputadas